sejam muito bem-vindos ao ParasitoCast, o podcast oficial do Laboratório de Parasitologia Humana aqui, da Universidade Estadual do Maranhão. Eu sou a Emily Coelho e nos encontraremos muito por aqui. Hoje nós vamos falar sobre o parasitismo em moluscos terrestres e os riscos zoonóticos. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, dá uma voltinha e não perde nada que acontece por aqui. Nada na natureza acontece isoladamente. Isso é uma frase de um filósofo. Isso quer dizer que a presença do parasito no caramujo não é fruto do acaso. É resultado de milhões de anos de adaptações e de uma dança evolutiva que moldou comportamentos, defesas e estratégias de sobrevivência nesses moluscos. O que acontece dentro desses pequenos organismos reverbera no ambiente, atinge outros animais e, em alguns casos, impacta diretamente a saúde humana. Assim, ao observarmos essa relação, percebemos que nada está realmente separado. E aí o parasito depende do caramujo, o caramujo responde ao ambiente e o ambiente reflete nossas ações. E é um lembrete de que compreender a biologia é, acima de tudo, compreender conexões visíveis ou invisíveis e que mantêm o equilíbrio da vida. Hoje, para conversarmos sobre tudo isso mais profundamente, nós temos, com muito prazer, de receber a mestranda Alicia Lima. Ela é graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Maranhão, é mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade pela Universidade Estadual do Maranhão, é especialista em malacologia de vetores pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz lá do Rio de Janeiro, e é especialista em docência no ensino superior pelo Centro Universitário Faveni e bolsista de apoio técnico institucional do Laboratório de Parasitologia Humana aqui da Universidade Estadual do Maranhão. Alicia, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade. Oi, Emily, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouco mais sobre esses moluscos terrestres, A gente sabe a importância de abordar esse tema, porque na maioria das vezes, a maioria das espécies, elas são transmissoras de alguma doença. Então, obrigada pelo convite. Ah, que bom. Vamos bater um papo muito legal hoje. Pra gente começar, Alicia, como surgiu o seu interesse em estudar caramujos e parasitos? Então, não era algo assim que eu já pensava. Na verdade, surgiu esse interesse na graduação, só que o primeiro contato que eu tive, na realidade, foi apenas com parasito e não com caramujo. Então, quando eu estava na graduação, surgiu uma oportunidade de bolsa de iniciação científica e o projeto era para pesquisar os parasitos que acometiam os peixes da Baixada Maranhense. Então, eu peguei essa bolsa, comecei a desenvolver esse projeto e esse projeto estava sob a orientação da professora doutora Selma Patrícia Cantanhede, que é uma malacóloga referência aqui no estado do Maranhão. E aí ela me ofereceu a oportunidade de trabalhar com esses parasitos, era uma área nova para mim e para ela também, porque ela trabalha com moluscos, e não com peixes, mas surgiu essa oportunidade de projeto e aí a gente abraçou essa oportunidade. Então eu comecei a ter esse contato com os parasitos nos peixes, endoparasitos e ectoparasitos. E aí, ao longo desse projeto, eu fui também acompanhando algumas alunas da professora Selma Patrícia que já trabalhavam com moluscos, só que moluscos aquáticos, ninguém trabalhava com terrestres. Aí, depois de um tempo, surgiu uma aluna que era também orientanda da professora Selma Patrícia, que começou a trabalhar com caracol africano. E aí eu também me aproximei um pouco. E durante a graduação, eu lembro que eu fiz uma disciplina de bioestatística e era na época em que estava assim um boom de caramujos ali no espigão costeiro, em 2019 mais ou menos. E aí a gente tinha que desenvolver um projeto, fazer uma estatística e tal. E nesse projeto a gente escolheu o objeto de estudo, os caracóis africanos. Eu e meu grupo. Aí foi nesse exato momento em que eu, de fato, coloquei a mão na massa, a gente coletou, eu e umas amigas minhas, a gente foi ao espigão, coletamos caracol africano, medimos a concha e fizemos todo um trabalho para apresentar alguns dados de estatística para a professora da disciplina. E aí eu gostei, mas
eu não tive nenhum projeto de iniciação científica durante a graduação específico com caracol africano. E aí, quando eu acabei a graduação, fiz meu TCC também relacionado ainda com parasitos em peixes. Eu terminei a graduação, esperei um tempinho e aí resolvi entrar para o mestrado. Fiz a seleção e tal. E quando eu fui entrar para o mestrado, eu conversei com algumas professoras que eram próximas de mim durante a graduação. A professora Lígia Tchaika, a professora Selma Patrícia e a professora Débora. E aí surgiu a ideia de fazer um projeto, desenvolver um projeto no mestrado com caracol africano e analisar as infecções parasitárias, porque até então ninguém tinha feito isso no laboratório. Ninguém tinha analisado as infecções parasitárias, os projetos que a aluna da professora Selma Patrícia já tinha desenvolvido era com caracol africano, mas não estava relacionado a parasito. E aí eu falei, é uma boa ideia, né? Eu já tive um pouco do contato com caracol, com moluscos na graduação. Não sei muita coisa, mas eu resolvi, né, aceitar a ideia e deu super certo. Eu me apaixonei mais ainda por esse grupo e a Patrícia, ela foi a minha co-orientadora durante o mestrado e assim, ela é uma professora sensacional que te faz gostar mesmo dessa área da malacologia. E a minha orientadora foi a professora Débora Martins, que também foi uma excelente orientadora. Ah, que bom. A graduação, ela sempre faz a gente se apaixonar por alguma área específica, né? Exatamente. E os caramujos, eles são tão bonitinhos que parecem até inofensivos. É. E aí as pessoas, elas costumam ver os caramujos como algo inofensivo, né? A gente nem imagina que eles causam algo mal. Mas por que eles chamam tanta atenção da parasitologia? Então, eles chamam muita atenção da parasitologia porque muitas espécies de moluscos atuam como hospedeiras intermediárias de parasitos de importância médica e veterinária. Então, tanto moluscos aquáticos, límnicos, né, que a gente chama de água doce, quanto os moluscos terrestres, eles vão ter essa importância na parasitologia, de atuar como hospedeiros de espécies de interesse médico e veterinário, espécies de parasitos. Sim, e aí todo caramujo, ele vai ter um risco à saúde ou apenas algumas espécies específicas? Não, nem todos os caramujos apresentam riscos à saúde. Algumas famílias de moluscos são mais conhecidas, né, que são os moluscos vetores de algumas doenças. Eu posso citar aqui as mais conhecidas, por exemplo, as famílias dos grupos de moluscos aquáticos, Planorbide, que vai aí incluir as bionfalárias, né, os moluscos que podem transmitir esquistossomose, os ampularídeos, que vai incluir aí as pomáceas, por exemplo. De terrestre tem a família Acatinide, que já inclui os caracóis africanos e outras espécies. Algumas as espécies também de lesmas, algumas espécies que estão dentro da família Veronicelidae também podem ser moluscos que vão transmitir algum tipo de doença. Então, assim, existem muitas espécies que são vetoras, né? Mas, olhando assim, só olhando para o molusco, não dá para saber se ele pode ou não transmitir alguma doença, porque não tem como a gente ver se ele está parasitado ou não. Tem como saber se ele está parasitado, se ele tem alguma infecção apenas em laboratório. Então, na dúvida, é melhor não arriscar, não pegar, porque a gente não sabe assim só olhando os que realmente estão infectados ou não. Ou não, né? A tua dissertação foi sobre os caramujos africanos, certo, especificamente sobre eles. E aí, conta pra gente, o que tu achou desses caramujos? Então, esses caramujos, eu fiz coleta em 8 pontos aqui da aglomeração urbana de São Luís.
aqui na aglomeração urbana de São Luís, a gente tem 4 municípios, que é São Luís, Raposa, Paço do Lumiar e Ribamar. Em cada um desses municípios, eu coletei em 2 pontos. Selecionei 2 pontos em cada um desses municípios e coletei 40 espécimes de caracol africano em cada um desses pontos. E em todos esses pontos, os caramujos eles estavam infectados. Então, esse foi um dado muito relevante para minha pesquisa em relação à coleta de caracol africano, porque a gente também tem um outro dado relacionado à distribuição geográfica do caracol africano, que ainda está sendo encaminhado para publicação. Faz um artigo. O artigo, exatamente. E aí, quais os métodos laboratoriais que você utilizou para detectar a presença dos parasitas nos caramujos? Então, em laboratório, o melhor método que está sendo utilizado hoje em dia para detectar a ocorrência de parasitas em caracóis terrestres é a técnica de digestão artificial, utilizando ácido clorídrico a 0,7%, com o método de sedimentação de Berman-Moraes. O que é que consiste essa técnica? Nessa técnica, a gente coleta primeiro, os caramujos e vai processar eles de forma individual no laboratório. Então, demanda um pouco de tempo, tem um esforço aí considerado, mas é a melhor técnica que vai me dizer se está infectado ou não. Essa técnica ela vai me permitir só afirmar isso. Aí, para identificação, a gente faz uma identificação morfológica inicialmente e para uma identificação mais precisa em nível de espécie, o recomendado é fazer a biologia molecular do parasito, para identificar mesmo, ter certeza de que é tal espécie de parasito. Entendi. E nas tuas pesquisas, tu encontrou qual parasito ali? Então, eu encontrei em nível de família os parasitos da superfamília Metastrongyloidea, que é justamente a família que vai abrigar ali os parasitos de importância médica, Angiostrongylus cantonensis. Eu não cheguei a identificar Angiostrongylus cantonensis em nível mesmo de espécie, porque esse parasito, ele tem uma anatomia bem confusa, então, para você ter certeza de que realmente é ele, você precisa fazer a biologia molecular. Que aí não foi uma metodologia que eu utilizei no mestrado, porque aí já seria um doutorado. Porque só o fato de implementar essa técnica durante o mestrado já foi bastante desafiador. Como eu falei no início, Ninguém ainda tinha feito aqui no Maranhão essa técnica, porque em outros estados já tem muitas pesquisas já sendo realizadas em relação a isso. Então foi desafiador implementar essa técnica no mestrado, e se eu fosse fazer ainda a biologia molecular dos parasitos, então iria demandar muito tempo, recurso, e na época eu não tinha isso. Além da superfamília Metastrongyloidea, eu também encontrei alguns parasitas de vida livre, rabidites, por exemplo, e de modo geral foram esses. Algumas outras informações eu não vou falar muito porque ainda o artigo tá sendo ainda encaminhado. Pra deixar curioso quando sair o artigo, pra gente ler, pra entender mais. E tu consegue falar pra gente os nomes das doenças que esses parasitos causam? Sim. O caracol africano, ele tem uma relevância para a saúde pública porque ele vai atuar como hospedeiro intermediário do Angiostrongylus cantonensis. Quem é o Angiostrongylus cantonensis? Ele vai ser o agente etiológico da meningite eosinofílica ou meningoencefalite. Existem várias nomenclaturas para essa doença, mas é uma doença que vai afetar as meninges do sistema nervoso central. Então, esse caramujo, ele é importante justamente por conta dessa atuação que ele tem como hospedeiro intermediário do parasito Angiostrongylus cantonensis. Certo? Certo, uma doença bem
difícil de tratar, na verdade. Exatamente. E Muito de complicado. diagnosticar também. Que pode levar a óbito, inclusive. Sim. Acho que eu já li alguma coisa relacionada a isso. Só mais uma informação é importante também falar, porque aqui a nossa conversa é mais sobre o caracol africano, que foi o que eu estudei no mestrado. Mas existe também agora um outro caramujo que já foi até relatado pela Fiocruz, que é a pomácea. A pomácea, ela também vai atuar como hospedeiro intermediário, principalmente de trematódios, mas também ela pode atuar como hospedeiro intermediário de nematódios. E, inclusive, ano passado, 2024, teve um caso lá no Rio de Janeiro em que um paciente ele chegou a óbito, porque ele teve o contato, né, com essa pomácea. E descobriram depois, a equipe da Fiocruz realizou os exames nos espécimes de pomácea em que esse paciente havia tido contato e descobriram que a pomácea estava infectada com Angiostrongylus cantonensis. Então, aí já tem alguns artigos que evidenciam essa infecção, nessa relação parasita hospedeiro de pomácea e Angiostrongylus cantonensis. Então, aí já é um outro molusco para a gente ficar atento, né? Não é só o caracol africano. E além de caracol africano, também existem algumas lesmas que já foram relatadas na literatura, infectadas por Angiostrongylus cantonensis também. Só parecem inofensivos, mas eles são perigosíssimos, Exatamente. inclusive. O ambiente influencia a taxa de infecção desses caramujos? Olha, de acordo com a minha pesquisa, eu acredito que influencia sim. Por quê? Porque se a gente for pensar, vamos pensar assim relacionado ao ciclo de vida do Angiostrongylus cantonensis. O homem, ele vai ser um hospedeiro acidental, o caramujo, ele vai ser um hospedeiro intermediário e quem vai ser o hospedeiro definitivo vai ser o roedor. Então, o roedor, ele gosta de ambientes geralmente poluídos, não é isso? Sim. E o caracol africano, por incrível que pareça, ele pode ser encontrado tanto em ambientes poluídos quanto em ambientes preservados. Basta ter o quê? Disponibilidade de alimento para ele, local para ele se abrigar da luz do sol, umidade. Então, tudo isso são fatores que vão ajudar na proliferação desse caramujo, na sua reprodução. E aí o ambiente vai influenciar, porque se a gente tem um ambiente, por exemplo, altamente contaminado, poluído com lixo, matéria orgânica, provavelmente vai ter espécies de roedores naquele local. E se tiver o caramujo, também vai ajudar na infecção, né, e continuação do ciclo do Angiostrongylus cantonensis. Aí na minha pesquisa, a maioria dos locais em que eu coletei caracol africano tinha esse aspecto, né? Um ambiente contaminado, cheio de lixo, matéria orgânica, e eles estavam ali em grande quantidade. Tu observou alguma diferença entre as áreas urbanas e rurais quanto à presença desses caramujos infectados? Olha, eu não observei diferença porque, na realidade, eu coletei somente em áreas urbanas. Somente aqui na aglomeração urbana de São Luís. Então, não cheguei a ir até uma área rural. Sim. Então, todos os pontos de coleta foram somente em áreas urbanas. Mas eu acredito que não deve haver tanta diferença, não. Porque considerando o aspecto do ambiente em que eles vivem, né? Então... Exatamente. E aí, você cita na sua dissertação aspectos morfológicos Sim. desses caramujos. E aí, como essas características influenciam a infecção parasitária? Olha, na minha dissertação, a gente fez uma relação entre o tamanho desses moluscos com a quantidade de parasitos. Então, todos os moluscos que eu coletei, eu fiz a biometria, eu mensurei o tamanho total da concha. E eu classifiquei esses moluscos em algumas faixas etárias: filhotes, jovens, adultos e adultos.
E aí, de acordo com a classificação, eu fiz um teste de correlação para saber se havia alguma relação entre o tamanho do molusco e a quantidade de parasitos que ele albergava. E o resultado foi que existe sim uma relação. No meu trabalho, a relação que eu encontrei foi que quanto maior os moluscos, maiores são as chances deles terem mais parasitos. Entendi. Eles conseguem... Tu encontrou, por exemplo, tu achou um caramujo e aí esse caramujo tinha somente um parasito específico. Ele poderia ser parasitado por mais de um por vez. Mais de uma... Tá falando de espécie? Isso. Pode sim, pode haver casos de co-infecção. Inclusive, eu encontrei alguns casos de co-infecção, onde uma única espécie de molusco estava parasitado por mais de uma espécie de parasitos. Entendi. Essas doenças, né, que tu falou, meningite, elas podem ser consideradas uma zoonose. Sim. Porque explica pra gente melhor do que eu o que é uma zoonose. Então, zoonose, ela é uma doença infecciosa causada, na verdade, transmitida, né, por animais para os humanos. Então, pode ser causada por vírus, pode ser causada por bactérias, pode ser causada por parasitos. Mas é zoonose porque vem de um animal para o humano. Vem de um animal para o humano, exatamente. Certo. E aí, diante disso tudo, a gente vê na nossa cidade muitos caramujos rondando por aí. Isso é um fato. Ali na nossa área litorânea tem muito, no meu bairro, então tem muito. E em alguns interiores também. E aí, tu acredita que o manejo ecológico do caramujo é uma alternativa, viável ao controle químico tradicional? Sim, atualmente o manejo ecológico é a melhor alternativa ao invés do controle químico. Por quê? Porque no controle químico, às vezes você pode atingir, né, alcançar outras espécies de moluscos, porque não existe nenhum produto químico até então, até o exato momento, não existe nenhum produto químico que vai atingir especificamente apenas o caracol africano. Então, se eu for inserir, né, jogar algum produto químico no ambiente, certamente ele também afetará outras espécies de moluscos. Então, a melhor forma de manejo é o controle manual desses moluscos. Tu estudou a tua pesquisa foi sobre o caramujo africano, que é o Achatina. Sim. Achatina fúlica, né? Achatina fúlica. Assim que fala. E aí, como é que eles chegaram aqui no Brasil? Conta pra gente. Então, a Achatina fúlica, pra quem não sabe, né, é uma espécie exótica e invasora. E eles chegaram aqui no Brasil na década de 90, por ali. Eles vieram para cá como alternativa para substituir a espécie escargot. A espécie escargot também é um caracol terrestre que é muito utilizado na indústria alimentícia. Então, existem pessoas aqui no Brasil e principalmente em outros países que têm o hábito de comer escargot. Inclusive, é um alimento bem caro, refinado e tal. Então, a princípio, ele veio com essa proposta. Só que, quando tentaram substituir o escargot pelo caracol, a população que fazia uso desse tipo de alimento não gostou muito do gosto, não se agradou tanto dessa substituição, dessa troca. Até porque são gostos diferentes, né? São espécies diferentes. E para a indústria alimentícia, era melhor essa substituição, porque o caracol africano, ele é mais resistente. Quando ele se reproduz, ele consegue pôr muito mais ovos do que o escargot. Então, do ponto de vista econômico, seria bem mais benéfico para a indústria alimentícia comercializar o caracol africano do que o escargot. E aí, a população rejeitou e então o comércio descartou
esses caramujos no ambiente de forma inadequada. Então, tinham os criadouros de acatina fúlica e, à medida em que a população não foi aceitando, eles foram deixando de vender esses pratos nos restaurantes e descartaram esses caracóis no ambiente de forma inadequada. E aí eles começaram a se proliferar e hoje em dia eles já estão presentes em todos os estados do Brasil. Isso é verdade. Eu li a tese de mestrado da professora Selma Patrícia. Sim. E eu fiquei chocada que eles estão em todos os lugares. Eles têm uma adaptação incrível aos lugares. E aí eles são hermafroditas. Sim. Né? Eles conseguem se reproduzir sozinhos. Se autofecundar, sim. Eu acho eles incríveis. Eles só são meio malvados, malvados. Mas eles são muito adaptados, são seres incríveis. E aí, nesse teu tempo de estudo, tu escutou algum mito sobre esses caramujos que tu acha até engraçado e aí tu tem que ensinar a pessoa que não é assim? Então, mito não, mas eu já escutei alguns erros, tá? Algumas confusões em relação às espécies. Às vezes, algumas pessoas olhavam um caracol bem pequenininho de uma outra espécie e falavam, esse aqui é caracol africano? Eu falei, não é caracol. Inclusive, eu recebia muitas fotos. Eu falei, não mata esse daí, que não é caracol africano. Esse daí é uma espécie nativa. Um outro erro comum é associar o caracol africano com esquistossomose. Sim. E aí tem que corrigir, né? Não causa esquistossomose. Eu acho que é um fator muito difícil de lidar com o caramujo africano e as espécies nativas, porque a gente acaba matando tudo achando que é um só, né? E aí isso vai afetar a nossa fauna nativa por causa do acatina. Exatamente, é por isso mesmo que ele é considerado uma espécie invasora, porque ele acaba também afetando os moluscos que são nativos. Sim. Nossa, e eles são devastadores, né? Eles saem comendo tudo, se alimentam de tudo. Eles são considerados pragas agrícolas, porque realmente onde eles estão, eles vão devorando tudo e não é só vegetação. Se tiver lixo, eles comem também lixo, comem papel, isopor. Fome eles não passam. Eu não me recordo agora se foi na tua dissertação ou na tese da professora Selma que tinha lá dizendo que eles comiam cimento. Eu fiquei impactada, eu falei, não é possível que um organismo consiga digerir cimento, mas eu achei interessante, depois eu vou ver isso direitinho. Mas que eles comem de tudo, papel, isopor, isso aí eu li que eles comem mesmo. Eles comem. E aí, quais os principais desafios que tu encontrou ao trabalhar com esses organismos que são sensíveis? E aí, o ciclo parasitário deles é muito complexo. Sim. Qual foi o teu maior desafio aí? Então, o desafio começou desde a coleta, porque... Assim, para trabalhar com molusco, você precisa entender que você não vai poder coletá-los em qualquer período do ano. Vai depender da estação chuvosa. Então, assim, durante o período seco, eles não aparecem. Dificilmente pode aparecer 1 ou 2, mas não o suficiente para realizar uma pesquisa. Porque se eles ficarem expostos ao sol durante o período seco, eles começam a desidratar e até chegar a óbito, né? Chegar a morrer. E aí, para coletar esses moluscos, a gente tinha que esperar o período chuvoso, esperar eles se proliferarem para poder conseguir a quantidade necessária. Porque durante o período de seca, eles se enterram, eles procuram assim uns locais em que você não consegue encontrar. A mesma coisa é para molusco aquático, também é bem complicado coletar durante o período de seca. Então esse foi um desafio. Um outro desafio foi após a coleta, porque quando a gente coleta esses animais no ambiente, eles estão ali super adaptados, comendo de qualquer coisa, e quando chega no laboratório, eles começam a querer colocar banca. É verdade. Eles ficam exigentes. Então, por exemplo, se não manter uma temperatura adequada dentro do laboratório, eles começam a ficar estressados, e aí podem morrer facilmente e a gente perde o material biológico, né? Então, a coleta
foi um desafio, porque demanda de um esforço amostral grande. A manutenção desses animais em aquários terrestres, né? Também foi um desafio, porque se não tivesse tomando conta direitinho deles, eles morriam e a gente tinha que coletar novamente. E também por conta do exame parasitológico, né? A técnica de digestão artificial, como eu falei inicialmente, a gente analisa individualmente cada espécime. Então, pensando só, se eu coletei 40, não dava para analisar tudo no mesmo dia, porque essa técnica, ela leva pelo menos 2 dias para ser finalizada. Então, eu coletava, cuidava deles no laboratório para mantê-los vivos até o tempo de realizar a técnica de digestão artificial, para poder conseguir obter algum resultado. Então, esses foram alguns dos desafios, né, entre outros, que eu encontrei durante a minha pesquisa do mestrado. Muitas dificuldades, mas deu certo. Deu certo. E aí, diante de tudo isso, a gente vai falar um pouquinho da educação ambiental, né? Porque é muito importante. E aí, no enfrentamento da proliferação dos caramujos vetores, qual a importância da educação ambiental nisso? É importante essa educação porque a população ela precisa saber como lidar com esses caramujos. Então, a educação ambiental vem para orientar essa população. Apareceu um caramujo na minha casa, o que é que eu faço? Preciso saber, preciso ser informada. Então, a educação ambiental ela é importante porque o controle do caracol africano ele vai se dar de forma conjunta. Então, a sociedade toda precisa estar envolvida e precisa estar ciente, né, dos métodos de controle, das formas que são melhores, né, para você evitar algum tipo de doença, saber o que é que você pode fazer, o que é que não pode quando olhar um caramujo. Então, a educação ambiental ela vai ser aí uma chave, né, nesse manejo. No episódio passado, a gente falou muito sobre o saneamento básico. Tu acha que a falta de saneamento básico interfere diretamente na proliferação desses caramujos, nas proliferações desses parasitos nesses caramujos? Tu acha que impacta diretamente a falta de saneamento básico? Vai impactar sim, com certeza. E aí, como a população pode identificar e agir corretamente diante de caramujos suspeitos em área urbana? Então, como identificar o caracol africano, né? Que você quer saber? Então, assim, para quem não tem o costume de trabalhar com molusco, para a pessoa que não tem esse costume, vai achar que tudo é caracol africano. Então, para identificá-lo, você precisa saber de algumas características morfológicas, tá? Primeiro, a coloração da concha ela não é uma característica tão válida, porque ao longo do tempo essa concha, devido à exposição solar, ela pode se desgastar e ficar mais clarinha. Mas geralmente ela é uma concha amarronzada, com algumas estrias, né? Mais um ponto para uma característica chave para identificar esses moluscos é ver no ápice da concha, no enroladinho da concha, ver se esse ápice é bem pontudinho. E na abertura da concha, quando você pega o molusco assim e vira para você, na abertura da concha onde tem a massa, o tecido do molusco, você passa assim o dedo e aí você consegue sentir que é bem afiadinho. E aí isso diferencia do molusco nativo, por exemplo, Megalobulimus, que é muito confundido pelo caracol africano, porque ele também é um molusco que pode alcançar um tamanho maior, assim como o caracol africano, e é um molusco nativo daqui. Então, algumas pessoas olham o Megalobulimus, que é o nativo, e pensa que é o caracol africano, mas aí tem essas diferenças nessas características morfológicas que eu falei. Assim, só falando aqui é mais complicado de explicar, mas tem umas fotinhas assim no Google que você coloca, diferença de acatina para Megalobulimus, aí aparece
exatamente essas características que eu estava te apontando, né? Dizendo do ápice da concha e da abertura da concha. É importante, né? Vai que a gente esteja por aí matando os nossos caramujos e na hora não são, né? Importante saber disso. E aí, a gente tem um quadro no Instagram que a gente traz os nossos seguidores, os nossos amiguinhos, para participarem aqui com a gente. E aí, um deles perguntou o seguinte: por que não usar sal ou produtos químicos para matar os caramujos? Então, o sal, ele não é tão recomendado para matar os caramujos, porque geralmente a pessoa que vai usar o sal, ela vai jogar diretamente no caramujo. Então tá aqui o caramujo no meu jardim. Vou pegar sal, vou jogar, ele vai morrer. E aí esse sal, ele vai afetar o solo, vai afetar outras espécies também que estão ali. E aí isso não vai ser bom para a biodiversidade. Assim também como os produtos químicos. Os produtos químicos, eles não são ideais por conta da alta toxicidade, né, que eles transmitem, que eles causam. E aí, esses produtos químicos podem afetar as espécies não alvos, né, outras espécies sem ser o caracol africano. Então, o método ideal é o controle manual, coletar manualmente cada um e fazer o descarte adequado. Que seria? Então, como é que seria o descarte adequado? Primeiro, você coleta cada um utilizando material de proteção, né? Luva. Se você não tiver luva em casa, pode pegar uma sacola, enrolar na mão para poder conseguir pegar esses moluscos, mas nunca pegue diretamente com a mão. Aí você coleta todos eles, coloca em um recipiente, uma bacia, o que você tiver em casa, um balde, alguma coisa assim que você não vai usar. E após coletar, você pode quebrar esses moluscos com um martelo ou algo que dê para quebrar, ou pode fazer uma solução de água sanitária, ou no caso, se for colocar dentro de um balde, dentro de uma bacia, pode usar também o sal. E após isso, você quebra todos eles e descarta no lixo comum. Pode amarrar, ou o melhor, você pega esses moluscos, coloca dentro de um recipiente, quebra todas as conchas e você pode enterrá-los num local distante de poço artesiano. Você faz um buraco num local, coloca a cal virgem para impermeabilizar o solo e joga esses moluscos em terra. E o cal virgem também vai ajudar a não atrair outros animais. Então tem essas possibilidades. E, inclusive, o Ministério da Saúde, ele recomenda mesmo matar esses moluscos, porque são espécies exóticas invasoras. É um descarte meio complicadinho de fazer, trabalhoso, mas trabalhoso. Importante fazer direitinho pra não dar problema, né? Dá porque trabalho. Meningite é uma doença bem, bem séria, gente, bem séria mesmo. E aí teve uma pergunta muito interessante. Apenas o toque é suficiente, tipo assim, toquei aqui no caramujo, já corro risco de estar infectada com parasito? Não é assim. Se você tocar no caramujo, pode ser que venha a larva na sua mão, pode ser que não. Não dá pra saber a hora exata em que ele vai eliminar essa larva. E não dá pra você também ver na sua mão, tem uma larvinha aqui nesse muco, não dá pra saber. Então, se você tocou, viu que a sua mão, você tocou, então imediatamente você vai e lava a sua mão. Agora, se você tocar no caramujo e de repente levar a mão até a boca, aí sim pode correr esse risco, porque para contrair a meningite, você precisa ingerir a larva. E essa ingestão da larva pode ser ou através da ingestão do próprio caramujo, ou através de alimentos, como por exemplo saladas, alfaces, onde o caramujo passou ali, deixou a larvinha e você fez o uso dessa salada sem a higienização correta. Então é um método. Então aí a gente já entra de novo nas medidas profiláticas que a gente falou no episódio passado. Sim. A gente enfatizou muito isso. Principalmente se a gente for ingerir
alimentos folhosos, como alface, rúcula, esses alimentos que têm contato direto com o solo, é muito importante lavar bem, porque é o habitat desses bichos, né? Aí, se não lavar direito, aí é complicado. Lavar com água sanitária, viu? Você que está assistindo aí, não pense que só o vinagre resolve. Tem que colocar uma colher de sopa para cada 1 litro de água. Uma coisa que eu tenho feito muito na minha casa, que depois teve uma pesquisa lá no laboratório que estudou os parasitos dos alfaces. Eu acho que tu chegou a ver, né, essa pesquisa? Sim. E aí eu fiquei meio traumatizada com isso. Agora eu opto por alfaces hidropônicos, porque eu sei que eles não têm contato com o solo, mas ainda assim tem que lavar direitinho, porque a gente não sabe de onde que tá vindo essa água. Sim. Né, de onde ele tá sendo cultivado. Então é importante saber de onde tá vindo o seu alimento também. É verdade. Muito importante. Então, medidas profiláticas, saneamento básico, importantíssimo aqui nessa relação parasitária que a gente estuda sempre. E aí, a gente tem um mito e uma verdade, que é outro quadro que a gente tem lá no Instagram. E aí, o caramujo, ele pode transmitir leptospirose? Não. Quem transmite é o rato, né? Caramujo, não. Mesmo o caramujo estando ali no ambiente do rato, ele não é um hospedeiro? Não é. Ainda bem, né? Porque imagina o caramujo ser hospedeiro de tudo, aí fica complicado. Bom, gente, assim a gente vai chegar ao nosso fim desse episódio maravilhoso. E aí eu quero agradecer imensamente a Alicia, que nos esclareceu coisas importantíssimas sobre a relação entre esses dois seres que estão no nosso meio e às vezes passa despercebido. Muito obrigada, Alicia. Obrigada, Emily, pelo convite novamente e pela oportunidade de falar um pouco desses animais que não são inofensivos, né? São fofinhos, mas não são inofensivos. Muito obrigada. E a você que acompanhou a gente até aqui, meu muito obrigada. E continue com a gente nos próximos episódios, porque ainda tem muita coisa incrível pra gente descobrir por aqui. E eu sou a Emily Coelho e esse foi o ParasitoCast, onde a ciência e a curiosidade andam lado a lado. Beijo, tchau, tchau.